Bem-vindos a esta análise. Olha, vamos direto ao ponto. O que realmente separa a elite da elite quando falamos de performance humana? A gente costuma pensar que é pura força bruta, né? Uma genética sorteada, horas e horas de repetição incansável. Mas a ciência revela um lado totalmente oculto operando nos bastidores. É literalmente um motor biológico, um mecanismo invisível que dita com exatidão até onde a máquina humana pode ser forçada antes de simplesmente quebrar. O nosso objetivo hoje é decodificar como tudo isso funciona e entender como dominar essa métrica pode virar o jogo por completo. Pensa só nos esportes de combate intensos. Os atletas levam o corpo ao limite do limite todos os dias. Muito impacto, muito estresse, uma exigência brutal de sobrevivência do sistema biológico. Mas como é possível prever um colapso secreto antes que ele aconteça e destrua a temporada de um lutador? O segredo não está naquela dor muscular óbvia ou naquela fadiga que a gente sente bater depois de um treino. A resposta está num sinal interno e silencioso. É um verdadeiro painel de controle biológico que consegue prever uma falha crítica do sistema com uma precisão simplesmente assustadora. Então, vamos entrar na parte 1. O custo oculto do combate. E para embasar a nossa exploração de hoje, nós estamos nos apoiando em uma revisão super rigorosa publicada recentemente no International Journal of Innovative Technologies in Social Science. Isso não é só um estudiozinho isolado, não. É uma análise profunda que pega dezenas de pesquisas revisadas por pares para entender exatamente como a ciência de ponta está sendo aplicada agora mesmo para otimizar o treino e a recuperação no meio daquele caos implacável do wrestling, do judô e do jiu-jitsu. Sabe aquele mito super persistente no esporte de que o que importa é contar as horas suadas no tatame? É a chamada carga externa. Mas olha, carga externa definitivamente não é a mesma coisa que o custo interno real. No esporte de contato, lutar contra um oponente humano que reage e impõe resistência o tempo todo significa que 30 minutos de treino hoje podem ter um efeito fisiológico 1 milhão de vezes mais destrutivo do que os mesmos 30 minutos amanhã. É absolutamente crucial medir esse impacto invisível. O que nos leva à parte 2, decodificando a variabilidade da frequência cardíaca. É aqui que entra a variabilidade da frequência cardíaca, ou simplesmente VFC. É muito comum a gente achar que um coração saudável bate feito um relógio suíço, num tic-tac perfeito e idêntico. Mas, na verdade, a biologia exige o oposto. Tem que haver um pequeno caos ali, uma microflutuação de milissegundos entre cada batida. A VFC não é só uma métrica sobre a saúde do coração em si, ela atua como um biomarcador fascinante. É literalmente uma janela direta e em tempo real para o sistema nervoso autônomo, mostrando na hora como o corpo está lidando com todo o estresse físico e mental. Pensa no sistema nervoso autônomo como se fosse a engenharia do motor de um carro esportivo. De um lado, temos o sistema simpático, que é o pedal do acelerador. É ele que injeta adrenalina, que liga aquele modo luta ou fuga para ação imediata. Do outro lado da equação estão os freios de alta performance, o sistema parasimpático. Ele puxa o freio de mão para focar no repouso, na digestão e na recuperação profunda a nível celular. E o que a VFC faz? Ela mede exatamente esse cabo de guerra contínuo entre pisar fundo no acelerador e acionar os freios. Para transformar essa maluquice, de flutuações em números reais e usáveis, a ciência esportiva foca em parâmetros absurdamente precisos. O RMSD, por exemplo, é o padrão ouro para medir a atividade parasimpática. Em português claro, ele diz o quão bem os freios do corpo estão conseguindo absorver o tranco do estresse. A potência de alta frequência, ou HF, mostra os ritmos respiratórios de restauração profunda. E, por fim, a razão LF/HF tenta medir a balança de forças entre os dois sistemas. Se esse número dispara do nada, é sinal de alerta máximo. Significa que o acelerador travou no fundo e o sistema entrou em uma sobrecarga insustentável. Para colocar isso em perspectiva clínica, estudos com lutadoras de elite numa fase saudável de treino mostraram um RMSD médio na casa dos 82,76 milissegundos. Esse número altíssimo é o nosso sinal verde no painel. É a biologia confirmando, opa, a máquina está respondendo perfeitamente ao treinamento brutal. O corpo consegue se recuperar à noite e construir uma capacidade atlética monstruosa para o dia seguinte. Mas aí vem o contraste assustador. Quando o corpo começa a colapsar silenciosamente, a VFC despenca violentamente, caindo para uma média de, digamos, 45,97 milissegundos. É o alerta vermelho disparando. Os freios falharam. Isso indica um estado de excesso de treinamento severo, criando uma dívida autonômica tão pesada que o corpo não consegue mais pagar no prazo certo. Externamente, por pura força de vontade, o atleta até pode parecer capaz de lutar,
mas internamente, o motor está a um triz de fundir completamente. Vamos para a parte 3, forçando o motor autonômico. E é aqui que a literatura científica nos traz um paradoxo fascinante. Quando a gente compara treinos longos e volumosos com o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, os dados são inacreditáveis. O HIIT ataca o sistema nervoso com uma violência impressionante. Ele chega a esmagar a recuperação parasimpática em 32% e explode a tensão do acelerador em assustadores 56%. O treino de volume se mostrou bem mais amigável com o motor interno. Mas aí que está o pulo do gato. Apesar de gerar uma punição extrema no organismo, o HIIT resultou em pontuações competitivas significativamente mais dominantes e agressivas nas partidas. Por que causar intencionalmente muito mais dano resulta em vitórias melhores? O segredo está numa tática chamada débito autonômico. Treinadores de alto rendimento programam sessões de brutalidade calculada justamente para forçar o corpo a um pico de dominância simpática temporária. É como jogar a rotação do motor lá na zona vermelha de propósito. O corpo humano é tão adaptável que responde a esse trauma agudo entrando em supercompensação. Ele não apenas volta a estaca zero, ele se reconstrói muito mais poderoso. Só que, claro, tem um porém gigante. Essa estratégia perigosa exige um descanso milimetricamente arquitetado para não dar errado. E é aí que entramos na parte 4, a revolução do treinamento bioadaptativo. Toda essa teoria autonômica virou prática ágil no dia a dia com a ajuda de anéis inteligentes e biosensores de pulso. Funciona mais ou menos assim. O atleta acorda e, ainda deitado na cama, mede a VFC. E esse dado diário nunca é olhado sozinho. O algoritmo cruza essa informação na hora com as médias das últimas 3 ou 4 semanas. Baseado no desvio desse número, o sistema usa um semáforo de cores, verde, amarelo ou vermelho. E a verdadeira quebra de paradigma acontece aqui. O plano de treino é alterado instantaneamente de acordo com a cor do dia. Aquela planilha rígida do treinador vai para o espaço se o corpo não estiver pronto. Imagina isso na prática. Sinal verde, freios perfeitos, tanque cheio, hora da guerra. É o momento biológico ideal para o HIIT explosivo e para o sparring até a exaustão. Mas, e se o biosensor apitar um temido sinal vermelho? Os treinadores de elite puxam totalmente o freio de mão. Eles fogem de qualquer coisa que acelere o batimento para evitar um overtraining crônico. Nessas horas, sessões intensas dão lugar a exercícios isométricos, focados em estabilidade articular, com quase nenhum impacto cardiovascular. É uma recuperação ativa fantástica, que poupa até a última gota da nossa valiosa VFC. E agora, a parte 5, além do tatame de luta. Porque isso tudo não fica restrito aos esportes, não. Quando observamos esse motor invisível sob estresse extremo em cenários de vida ou morte, as descobertas são chocantes. Demonstrou-se que manter a VFC alta é vital para equipes táticas, militares e policiais. Um sistema nervoso com boa reserva melhora demais a capacidade do cérebro de distinguir uma ameaça real de um alvo neutro sob o caos do fogo cruzado. Além disso, reduz drasticamente os impulsos trágicos de atirar na hora errada, os chamados erros de comissão. Na saúde, rastrear o tônus vagal de paramédicos e socorristas protege o foco cognitivo mesmo com privação extrema de sono, atuando como um escudo poderoso contra o esgotamento ocupacional traumático. Como a pesquisa conclui com uma precisão incrível, o monitoramento rotineiro promove a resiliência e ressalta seu valor translacional para otimizar o desempenho em contextos críticos para a vida. O que começou como uma simples busca científica por milissegundos de vantagem num campeonato mundial se revelou algo muito mais grandioso. Virou uma ferramenta bruta de sobrevivência biológica essencial para proteger as mentes e os corpos nas profissões mais intensas da sociedade de hoje. Toda essa ciência em torno da VFC nos mostra um fato inegável. O estresse é invisível e profundamente cumulativo. Todos nós dividimos essa mesma arquitetura de motor biológico, processando o peso bizarro e constante da rotina moderna. Então, fica a grande questão final. Se os maiores atletas do planeta e as forças de elite confiam a própria vida nesse painel biológico para saber a hora de avançar ou de recuar, qual não seria o potencial de nós começarmos a escutar essas mesmas métricas invisíveis para gerenciar nosso próprio dia a dia? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise e por investir tempo no aprimoramento contínuo. Até a próxima!